Ok, vamos então explorar um tema que, pronto, toca a todos nós, não é? O sofrimento. Uhum. Recebemos um conjunto de fontes bastante rico, diria. Temos psicologia, filosofia, relatos mais espirituais, até um estudo de caso clínico bem detalhado, Sim, sim. e todas tentam, de alguma forma, lançar luz sobre, bem, como é que podemos entender e, quem sabe, até navegar melhor por esta experiência humana tão fundamental. Exato. Temos aqui desde reflexões sobre a dor como motor para crescer, até técnicas bem práticas para o stress do dia a dia. A nossa ideia aqui é mesmo tirar tipo as ideias mais fortes, os insights que nos fazem pensar a partir desta variedade toda. Sem dúvida. E o que salta logo à vista, acho eu, é a complexidade disto tudo. O sofrimento aparece de tantas formas. Pois é, Físico, emocional, às vezes aquele vazio, não é? existencial. E, claro, a diversidade de respostas que as diferentes tradições e disciplinas tentam dar. Uhum. As fontes que temos aqui, olha, vão desde a filosofia antiga, tipo os estoicos, até à psicologia mais moderna com o Viktor Frankl, por exemplo. Sim, a logoterapia. Exato. E depois passa por práticas como o mindfulness, a força que se encontra na fé, na gratidão e até abordagens terapêuticas muito específicas para trauma. É um cenário vasto para algo tão difícil. Começando talvez pela filosofia, um artigo que vimos do Brasil Escola lança uma frase assim, de impacto. É preciso doer como nunca, para não doer nunca mais. Forte. É. Faz-me lembrar um pouco o Nietzsche, que também é citado lá. Ele via a dor quase como um treino, uma coisa necessária para desenvolver força. Parece uma ideia um bocado dura, não achas? Esta do confronto direto. Yeah. É uma perspectiva que foca muito na resistência, na superação através do embate direto. E isso liga-se um pouco a outra fonte do Will Marx, que fala do sofrimento não como algo a procurar, claro que não, Claro. mas como um potencial catalisador, um motor para a mudança. As dificuldades podem obrigar-nos a parar e a reavaliar a vida, as prioridades. Uhum. É aquela ideia de que a adversidade, embora ninguém a queira, pode ter um papel construtivo. Pode empurrar-nos para fora da nossa zona de conforto. Mas essa não é a única visão filosófica que encontramos, pois não? Os estoicos, como o Séneca, por exemplo, tinham uma abordagem diferente. Sim, sim, bastante diferente. Para eles, a dor é inevitável, certo. Mas o ponto-chave não era tanto enfrentá-la para ficar mais forte, tipo Nietzsche. Não exatamente nesse sentido. Era mais mudar a nossa relação com ela. Aceitar que é passageira. Entender que a nossa reação é uma escolha nossa. Isso é que traria a tal resiliência. Exato. É quase um contraste, não é? Entre dominar a dor pela força ou esvaziá-la do seu poder através da aceitação. É isso mesmo. São duas formas bem distintas de encontrar, digamos, valor ou sentido na dificuldade. E ainda podemos juntar uma terceira camada, que vem da tradição budista, através do Thich Nhat Hanh, também mencionado no tal artigo. Ah, sim. Aí, a dor não é só algo a aceitar ou a superar, mas é vista como uma oportunidade ativa para cultivar compaixão, por nós e pelos outros. Compaixão. Interessante. Pois é. Se virmos bem, começa a surgir aqui um padrão interessante. O sofrimento, embora ninguém o deseje, pode ser ressignificado. Pode ser um mestre severo, como diria Nietzsche. Uhum. Um teste à nossa serenidade, como viam os estoicos. Ou até um portal para a compaixão, na visão budista. Faz sentido. E é importante também notar, já agora, que o sofrimento pode ser incrivelmente complexo. Temos o caso do trauma complexo, que uma das fontes da psique aborda. Sim, o que é isso exatamente? É diferente do stress pós-traumático normal? É diferente do TEPT clássico, sim. O TEPT, o transtorno de estresse pós-traumático, geralmente está ligado a um evento único, muito marcante. Já o trauma complexo, este resulta de uma exposição mais longa, crónica, a stressores. Tipo? Tipo negligência continuada, abuso, muitas vezes na infância. E isso gera sintomas que são, por vezes, mais difusos, mais entranhados na personalidade. E, claro, exige abordagens terapêuticas diferentes, mais flexíveis, que vão além de processar só uma memória. Entendo. Essa ideia de ressignificar leva-nos a um ponto que parece mesmo central em várias fontes, a busca por um porquê.
por um sentido, mesmo ali no meio da dor. Exatamente. E aqui, claro, destaca-se o Viktor Frankl, psiquiatra, fundador da logoterapia e sobrevivente do Holocausto. A experiência dele, que é relatada em algumas fontes que vimos, Sim, da Aliança de Misericórdia e Brasil Escola. é poderosíssima. Ele reparou, lá nos campos de concentração, que a sobrevivência parecia estar menos ligada à força física bruta e mais a ter um motivo forte para viver. Um porquê. Sim, essa observação do Frankl foi mesmo radical, ainda para mais naquele contexto extremo. A conclusão a que ele chegou foi que a principal força que nos move, enquanto humanos, não é tanto a busca pelo prazer, como talvez o Freud sugerisse, nem pelo poder, mas sim uma necessidade profunda de encontrar sentido na vida. E o mais incrível é que esse sentido, para o Frankl, não era algo que se encontrava apesar do sofrimento, Ah! mas muitas vezes através da forma como se escolhia responder a esse sofrimento. Podia vir do trabalho, do amor por alguém, ou até da própria atitude perante uma dor que não se pode evitar. Uau! A liberdade última, dizia ele, é essa. A de escolher a nossa atitude, sejam quais forem as circunstâncias. Essa ideia da escolha da atitude perante o inevitável é mesmo muito forte. Mas como é que isso se liga com outras visões? Por exemplo, a religiosa, que também procura dar sentido ao sofrimento. É uma ótima pergunta. A Fontariel Way Church, por exemplo, apresenta uma perspectiva cristã que dialoga com isso. Vê o sofrimento como parte da condição humana, num mundo que não é perfeito, mas acredita que ele não é desprovido de propósito. Citam passagens da Bíblia, como Romanos 8:28, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, sugerindo um propósito maior, mesmo que a gente não o entenda na hora. Certo. E outra passagem, Romanos 5:3-5, sugere que a própria tribulação pode produzir crescimento espiritual, paciência, depois experiência e esperança. A fé em si, definida lá em Hebreus 11.1, funciona como um pilar, oferecendo confiança mesmo quando não há respostas claras. Entende essa perspectiva da fé como uma fonte de sentido e de força para muitas pessoas. Mas, e para alguém que não partilha dessa crença específica, ou que se calhar até se sente abandonado precisamente por causa de um sofrimento muito intenso, como é que essa ideia de um propósito divino pode ser recebida? As fontes dão alguma ponta aqui? Alguma perspectiva mais secular para além do Frankl? Olha, as fontes em si não fazem essa ponte de forma explícita, mas a própria ideia do Frankl, embora ele fosse um homem de fé, é no fundo existencial e humanista. A logoterapia foca-se na capacidade humana de encontrar sentido através de valores pessoais, da criatividade ou da tal atitude perante o sofrimento. E isso pode ou não incluir uma crença religiosa. Certo, é mais abrangente. Exato. E mesmo a perspectiva cristã, que foi apresentada, ela também enfatiza aspectos práticos que têm paralelos seculares. Por exemplo, a importância da oração. Sim. Citam Filipenses 4, 6, 7 sobre apresentar os pedidos com gratidão para encontrar paz. Isso pode ser visto de uma forma mais lata como uma forma de externalizar angústias, de cultivar aceitação ou esperança, algo que as terapias também procuram fazer. E a ênfase na comunidade Gálatas, 6.2, levar as cargas uns dos outros, isso é universalmente reconhecido como um fator de resiliência-chave. O apoio social é crucial, seja numa comunidade de fé, seja numa rede de amigos ou família. Pois é. Portanto, parece que a capacidade de encontrar ou construir significado e a importância do apoio social são fatores protetores transversais, independentemente da moldura filosófica ou espiritual que cada um tenha. Isso ajuda a ligar os pontos, sim. E falando em aspectos práticos, as fontes mencionam ferramentas concretas que podem ajudar no dia-a-dia. Uma delas, que ouvimos falar imenso hoje em dia, é o mindfulness. A fonte do Hospital Einstein descreve o que há de tão especial nesta técnica. O mindfulness, ou atenção plena, a fonte apresenta como uma técnica de meditação focada no presente. Foi desenvolvida nos anos 70, com base em práticas budistas, sim, mas hoje é usada de forma muito secular, principalmente para reduzir o stress. Ok. A ideia base é treinar a mente, treinar a prestar atenção intencional ao momento presente, às sensações do corpo, aos pensamentos que passam, às emoções, mas sem julgamento. Esse é o ponto-chave. E como é que isso ajuda a aliviar o sofrimento na prática? Parece simples na teoria, mas se calhar não é fácil de fazer. Não é fácil, porque vai contra o nosso piloto automático, não é? Que é reagir, ou ruminar, ou distrair-nos. Mas o insight aqui não é só relaxar,
é algo mais profundo. É desacoplar o estímulo, que pode ser uma dor física, um pensamento ansioso, da nossa reação automática a ele. Desacoplar. Sim. Ao observar a sensação ou o pensamento sem te agarrares a ele, sem o julgares logo como bom ou mau, crias um espaço, uma pausa. E aprendes a não ser imediatamente arrastada pela espiral de sofrimento que normalmente viria a seguir. Faz sentido. Os benefícios que a fonte cita são muitos. Redução de stress, ansiedade, sintomas depressivos, melhora o foco, o sono, até benefícios físicos. Mas o mecanismo central parece ser este: mudar a relação com a própria experiência interna. É treinar a mente a ser menos reativa e mais consciente. A ciência até está a investigar como é que isto altera padrões no cérebro, fortalecendo áreas ligadas à autorregulação, à calma. Interessante essa ideia do desacoplamento. Outra ferramenta que surge é a gratidão. Há um artigo do Mais Fé que explora isto. E começa de uma forma curiosa, com aquela parábola chinesa do Sai Wang. Sim, a do cavalo. Essa mesma. O cavalo foge, depois volta com outro, o filho parte a perna, mas isso salva-o de ir para a guerra. A moral parece ser que andar a rotular as coisas como sorte ou azar é muito relativo, não é? Precisamente. Desafia a nossa tendência para julgar tudo logo à partida. E abre espaço para ver as coisas de outra maneira. A gratidão como ferramenta baseia-se um pouco nessa capacidade de reinterpretar ou pelo menos de focar no que se tem em vez de focar só no que falta ou no que dói. O artigo liga isto a um princípio religioso, de dar graças em todas as coisas. Cita Tessalonicenses e Efésios. E conta uma história muito, muito forte sobre uma menina, a Madi, com um tumor cerebral. Sim, lembro-me dessa história. A parte que me marcou mesmo foi a oração do pai. Ele, mesmo ali, perante a perda quase certa da filha, agradeceu pelos dias que teve com ela e isso aparentemente trouxe-lhes paz depois do falecimento. É um exemplo extremo, claro, mas ilustra algo muito poderoso sobre a gratidão. Sim, ilustrou o poder ativo da gratidão. É uma escolha de foco, mesmo nas circunstâncias mais sombrias. Não se trata de negar a dor. Atenção. Não, claro. Mas de escolher ativamente onde colocar a atenção. Ao focares no que recebeste ou no que ainda tens, mesmo que pareça pouco, mudas a química emocional da experiência. Pode gerar uma resiliência surpreendente. A fonte também menciona a tradição judaica do Dayenu, aquela canção da Páscoa que vai agradecendo cada passo do Êxodo, como se cada bênção já fosse suficiente por si. Certo. E cita também o presidente John Taylor, uma figura religiosa, sobre como as provações podem purificar e ser consagradas para nosso ganho. Em todas estas visões, a gratidão não é passividade, é um ato deliberado de encontrar valor e significado. Para além destas práticas mais gerais, as fontes também tocam em intervenções terapêuticas específicas, especialmente para situações de trauma. O caso do Theo, que é descrito no artigo da Psyche sobre acolhimento institucional, parece um bom exemplo de como a psicologia pode ajudar em situações mesmo complexas. Sim, o caso do Theo é muito ilustrativo. Ele tinha um historial complicado. Múltiplas perdas, traumas, luto pela mãe, o pai preso, negligência, até uma adoção que falhou. Estava numa instituição de acolhimento. Sim. E tinha muita dificuldade em verbalizar a história dele, que parecia toda fragmentada na cabeça dele. A abordagem que usaram foi a terapia cognitivo-comportamental focada no trauma, a TCC-FT, mas com uma adaptação importante. Que adaptação foi essa? O que é que fizeram de diferente? Como o Theo tinha dificuldade em falar sobre os eventos, a terapeuta usou desenhos. Desenhos como ferramenta principal para construir o que chamam a narrativa do trauma. Que interessante! Com desenhos? Exato. Através do desenho, o Theo conseguiu representar e organizar, pôr em ordem cronológica, os eventos dolorosos da vida dele. A terapeuta ajudava-o a explorar os pensamentos e os sentimentos associados a cada cena, às vezes adicionando tipo balões de pensamento aos desenhos. Que giro! O que é fascinante aqui é como esta adaptação permitiu contornar o bloqueio verbal. O processo não só permitiu uma exposição segura e gradual às memórias traumáticas, como também ajudou a estruturar crenças negativas muito profundas. Por exemplo? Por exemplo, a ideia de que tinha sido abandonado na adoção que falhou. Isso foi reexaminado considerando outras possibilidades, como a dificuldade dos próprios guardiões em lidar com a situação dele. Construir esta narrativa visual e verbal, coerente, foi essencial para ele integrar as memórias, reduzir a carga emocional e conseguir visualizar um futuro diferente. Uau! E isso acabou por facilitar uma reintegração familiar bem-sucedida,
Mostra mesmo a importância da flexibilidade do terapeuta e de adaptar as ferramentas às necessidades de cada pessoa. É realmente impressionante como uma abordagem criativa pode desbloquear o processo de cura e reforça um ponto que já surgiu noutras fontes também, a importância vital do apoio, seja terapêutico, familiar, de amigos ou de uma comunidade. Sim, a Ideal Way Church falava disso, o Will Marks também. Exato. Parece que enfrentar o sofrimento sozinho é muito mais difícil. Sem dúvida alguma. O isolamento é um fator que comprovadamente agrava o sofrimento psicológico. A conexão humana, o sentimento de pertença, são incrivelmente protetores. Todas as abordagens, de uma forma ou de outra, reconhecem isso. A importância de não estar só na dor. Então, depois de explorarmos todas estas perspectivas, as filosóficas, as existenciais, as espirituais, as práticas, as terapêuticas, o que é que retiramos disto tudo? Fica claro que não existe uma solução única, pois não? Uma receita mágica para lidar com o sofrimento. Não, definitivamente não. Como até concluiu o artigo do Brasil Escola, a jornada pela dor é profundamente individual. E é crucial aquela advertência da fonte do Will Marks. Não se trata de procurar ou de glorificar o sofrimento, especialmente aquele que é evitável ou que nós próprios causamos. O foco deve ser em desenvolver recursos para lidar de forma construtiva com as dificuldades que a vida inevitavelmente nos apresenta. Fazendo assim uma síntese, parece que é um conjunto de temas que se repetem, que podem ser úteis, não é? Sim, podemos talvez agrupar as estratégias que emergiram desta conversa. Primeiro, a busca ativa por sentido ou propósito, seja através de valores, do amor, do trabalho, como dizia o Frankl, ou da fé. Sentido. Segundo, a prática da aceitação da realidade presente, não como resignação passiva, mas como um ponto de partida, para agir ou para diminuir o sofrimento adicional. Isso vem dos estoicos, do mindfulness. Aceitação. Ok. Terceiro, o cultivo deliberado da gratidão, como forma de reorientar o foco e encontrar força no que ainda existe. Gratidão. Certo. Quarto, a procura de apoio, conexão social, fundamental. Apoio. Sim. E quinto, quando é preciso, o recurso a ferramentas terapêuticas específicas, para processar traumas ou lidar com padrões de pensamento e emoção que não ajudam, como vimos com a TCC-FT no caso do TEL. Ok. Ferramentas específicas. A chave parece estar numa combinação flexível disto tudo, adaptada a cada pessoa e a cada situação. Não é uma fórmula fixa. Exploramos hoje muitas facetas do sofrimento. Fomos desde as reflexões filosóficas sobre ser inevitável, ter potencial transformador, passámos pela procura de sentido em Frankl e na fé, até ferramentas muito concretas como o mindfulness e a gratidão. E vimos o poder de intervenções terapêuticas adaptadas, como no caso do TEL. Fica a ideia de que, por mais avassaladora que a dor possa parecer às vezes, ela não tem de ser a palavra final. Existem caminhos, existem perspectivas, existem ferramentas que podem mesmo fazer a diferença. E talvez como reflexão final, podemos voltar àquela parábola do Sai Weng, onde o que parece azar vira sorte e vice-versa, e a ideia central do Frankl sobre a nossa liberdade última ser a escolha da atitude. Sim. Se juntarmos as duas coisas, talvez a pergunta mais capacitadora perante a dificuldade não seja o clássico "porque eu?", que muitas vezes nem tem resposta. Pois não. Assim, o que posso fazer com isto? Como é que eu posso escolher responder a esta situação de uma forma que me traga algum sentido ou crescimento, ou que pelo menos não me destrua? Mudar a pergunta. Isso pode mudar tudo, não é? Pode ser um ponto de viragem. E lanço uma última provocação para quem nos ouve pensar. Se aceitarmos que algum nível de sofrimento é inevitável na vida, talvez a questão fundamental não seja como o evitar a todo custo, mas sim como é que nós escolhemos responder quando ele surge. Que significado inesperado, que transformação pessoal, ou até que oportunidade de desenvolver compaixão por nós ou pelos outros poderá estar ali escondida, à espera, na próxima dificuldade que a vida nos apresentar. Uma pergunta potente para levarmos connosco. E com ela, acho que concluímos esta nossa análise aprofundada sobre as complexas formas de navegar o sofrimento.